E aí, pessoal, vamos lá para mais uma questãozinha, questão número 18, tá? Prova do concurso da UFPE, cargo de assistente administrativo 2016. Questão número 18, vamos lá ao enunciado então, né? Essa questão 18, ela diz que as medidas do comprimento e da altura de uma folha retangular, tá? Em milímetros, são números naturais. Se a área da folha mede 12 centímetros quadrados, qual das medidas a seguir pode ser, tá? Vou destacar isso aqui, pode ser o perímetro da folha, ok? A questão ainda está sendo boazinha, ela está dizendo para a gente, né, como é que se calcula a área de uma folha retangular, né, e o que é o perímetro, né, mas são conceitos que nós já temos, tá? Ele diz, né, que a área da folha retangular é dada pelo produto entre o comprimento e a largura, né, ambos da mesma unidade de comprimento, obviamente, e que o perímetro da folha é a soma das medidas dos seus lados, dos seus 4 lados, tá certo? Bom, vamos lá então, né? A questão me diz que essas medidas de comprimento e altura elas são números naturais quando em milímetros, tá? Mas a área está sendo dada em centímetros quadrados. Então, ó, eu tenho uma unidade de comprimento aqui, milímetro, e tenho uma unidade de área, que é o centímetro quadrado, tá? Quando a minha unidade de comprimento é um milímetro, eu trabalho com a unidade de área, milímetro quadrado. Tá? Se a minha unidade de comprimento é o centímetro, eu vou trabalhar como unidade de área, o centímetro quadrado. A unidade de área é sempre o quadrado de uma unidade de comprimento. Tá? Então, vamos deixar, né, na mesma unidade. Tá? Então, eu vou pegar esses 12 centímetros quadrados e vou transformar, tá, em milímetros quadrados. Então, quero saber quantos milímetros quadrados, né, correspondem a esses 12 centímetros quadrados, que é a área da folha. Tá? Bom, o que é um centímetro quadrado, gente? Um centímetro quadrado, tá? É a área de um quadrado, ok? De 1 centímetro de lado. 1 centímetro por 1 centímetro. Essa área, ela é 1 centímetro quadrado, tá? Porém, 1 centímetro, né, ele corresponde a 10 milímetros, tá? Então, ó, 1 centímetro são 10 milímetros. Então, 1 centímetro quadrado ele pode ser encarado como a área de um quadrado de 10 milímetros por 10 milímetros. Tá? Então, essa área ela é 10 ao quadrado, que é 100 milímetros quadrados. Então, ó, 1 centímetro quadrado, tá, é igual a 100 milímetros quadrados. Para transformar de centímetro quadrado para milímetro quadrado, eu multiplico por 100. Tá, ok? Sendo assim, 12 centímetros quadrados são 12 vezes 100 milímetros quadrados. Ou seja, eu tenho 1.200 milímetros quadrados. Deixa eu só apagar isso aqui e colocar mais perto um pouco. Então, eu tenho 1.200 milímetros quadrados. Ok? Deixa eu excluir esse pedacinho aqui. Ficou clara, né? Essa conversão de centímetro quadrado para milímetro quadrado, né? Então, vamos lá. Bom, continuando a questão, né? O que eu tenho? Vamos pensar na folha aqui, tá certo? Folha de papel. E essas medidas, né, comprimento e largura, tá? Eu vou chamá-las de x e y. Então, x por y, milímetros, tá? Vou trabalhar sempre em milímetros aqui. Obviamente, né, se eu tenho um x aqui embaixo, vou ter um x aqui em cima. Se eu tenho um y aqui desse lado, vou ter um y aqui do outro. Tá? A área, que é 1.200, ela é x vezes y. Tá certo? É assim, multiplicando, né, o comprimento pela largura, a base pela altura do retângulo. Né? Então, isso aqui vai dar 1.200. Essa é a área. Tá? E o que é o perímetro, gente? Perímetro a gente representa, tá, por 2p. Perímetro é a soma dos lados. Ou seja, é x mais y mais x mais y. Tá? São dois lados medindo x, dois lados medindo y. Então, ó, é 2x mais 2y, que eu posso escrever como sendo 2 vezes x mais y. Tá certo? 2 vezes x mais y. Ok? E aí a questão fala em pode ser, porque com os dados da questão eu não tenho como garantir quais são essas medidas. Então, eu vou estudar as possibilidades, eu vou analisar as possibilidades para essas medidas de comprimento e largura e vou ver quais delas, né, eu vou ter produto igual a 1.200, né, e
vou ver qual delas, em qual dessas possibilidades eu vou ter um desses valores aqui como perímetro, tá? Como o dobro de x mais y. Bom, olhando para essa parte daqui, tá? Do produto, a área que é x vezes y, que é 1.200, então eu quero números, tá? Eu quero multiplicar dois números que resultem em 1.200, tá certo? Uma forma de fazer isso é decompondo o 1.200, fatoração do 1.200, certo? Fazendo a fatoração do 1.200. Se eu pego 1.200 e divido por 2, eu tenho aqui 600. Se eu dividir por 2, eu tenho 300. Por 2, tenho 150. Novamente por 2, 75. 75 é ímpar, né? Não posso mais dividir por 2. Posso por 3, dá 25. Por 5, dá 5. Por 5, dá 1. Isso significa que 1.200 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. E aí eu posso combinar esses números, né? Separar em duas partes. Por exemplo, eu posso pegar esses 3 2 aqui, né? Que vai dar 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E aqui eu separo 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30 vezes 5, 150. Então eu posso ter 8 por 150, que vai dar 1.200. Tá? Ah, não, eu posso pegar esse 2 com esse 2, ou seja, 2 vezes 2, 4, e pego essa outra multiplicação aqui, que vai dar 300. 4 vezes 300 me dá 1.200. Ah, não, eu quero pegar apenas 75, ó, 3 vezes 5 vezes 5, tá? Vezes 16. Isso vai dar 1.200 também. E por aí vai. Então, eu vou testar as possibilidades. Tá? Eu vou montar uma tabelinha aqui com algumas possibilidades, onde eu vou ter o quê? O valor do x, o valor de uma medida, tá? O valor do y, tá? O valor da outra medida. E vou ter o quê? O 2 vezes x mais y, que é o perímetro, o dobro do x mais y. Tá certo? Bom, deixa eu fazer o seguinte, eu vou separar aqui, vou colocar x, y, x mais y, e depois o dobro do x mais y, que é o perímetro. Ok? Então, tem isso aqui. Vamos pegar as possibilidades, né? E aí a gente vai ver se alguma delas vai aparecer, né, nessa coluna daqui, né, do perímetro, alguma das alternativas, tá? Perdão, gente, a garganta já tá reclamando aqui, né? Tomar uma aguinha, dá licença, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Então, eu posso pegar aqui, 1.200 eu posso dizer que é 2 vezes 600. Né? X é 2 e o y é o restante aqui, 2 vezes 600. Bom, acho que não é não, né? Porque aí o que é que eu teria? Eu teria x mais y 602, né? Ou seja, um lado medindo 2, outro lado medindo 600, eu teria perímetro 1.204. Né? Nenhuma dessas alternativas aqui é 1.204. Tá? Se eu pegar agora 2 vezes 2, por exemplo, ou seja, 4, né? 1.200 ele é 4 vezes 300. Vamos ver 4 vezes 300, o que é que vai acontecer? Ah, eu tenho a soma dos dois lados, né? 304, né? E o 2 vezes x mais y, que é o perímetro, né? O dobro disso aqui, eu vou ter 608. Tem 608? Não, tem 610. Então, vamos ver outra possibilidade. Eu posso dizer que 1.200 é 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, né? Vezes isso aqui, que é 150. 8 vezes 150, tá? Bom, se um lado mede 8, o outro mede 150, né? Eu tenho aqui 158 como x mais y, tá? E aí eu vou ter 316 como perímetro, né? Tá? 158 vezes 2, 316. Eu tenho aqui um 314, não, tá? Então, ainda não é. Eu posso pensar em 16 vezes 75, né? Posso pensar, ó, 2 à quarta, e aqui eu tenho 3 vezes 5 ao quadrado, né? Ou seja, 16 vezes 75. Isso aqui vai me dar como x mais y 80, 91, né? 75 mais 16, 91. 91 vezes 2 eu tenho 182. Opa, cheguei, hein? Olha aí. Então, tem aqui, ó,
Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade. E eu tenho ela nas alternativas, né? 182, tá? milímetros por perímetro. Tá? A resposta, então, ela é essa alternativa A. Essa é uma possibilidade. O perímetro pode ser 182, tá? Se eu tiver um lado medindo 16 e o outro lado medindo 75. Tá? E o outro lado medindo 75, ou seja, x igual a 16, y igual a 75. Eu vou ter 16 mais 75 dá 91, mais 91 aqui eu tenho 182 milímetros de perímetro. E aí está respondida a questão 18. A gente tem que realmente recorrer a tentativas nesse caso, tá? Porque eu não tenho uma outra informação, né, que me permita calcular de forma direta já essas medidas. Então, eu tenho que estudar as possibilidades, né? Tanto que a questão, né, ela enfatiza, né? Ele coloca aqui um pode ser, né? Eu não tenho garantia que perímetro é esse. Mas essa é uma possibilidade, 182 milímetros, tá bom? Então, um abração aí, gente. Logo em seguida aí, né, teremos o vídeo da questão número 19, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.